Eles não viram uma guerreira. Viram tatuagens, muitas demais. Espalhadas demais, estranhas demais. Marcas que subiam pelos 2 braços como trepadeiras sem padrão, sem qualquer intenção estética, apenas caos, gravado numa pele que já tinha visto sol demais e cicatrizes demais por baixo. Então eles zombaram, cochicharam, circularam ao redor dela como tubarões, testando uma ondulação na água, farejando fraqueza onde talvez não houvesse nenhuma. Um deles perguntou com a voz alta o bastante para cortar o burburinho da manhã. Por que tantas tatuagens, querida? Acabou a pele ou você está fugindo de alguma coisa? Eles não sabiam no que estavam tocando, porque aquelas marcas não eram decoração. Eram um registro. Sangue, fracasso e sobrevivência esculpidos na carne quando não havia mais nada onde escrever. E quando finalmente descobriram quem ela realmente era, o que tinha sobrevivido, o que tinha liderado, o que aquelas tatuagens haviam mapeado em sua pele como coordenadas para o inferno. E de volta, já era tarde demais para retirar as palavras ditas. Agora, antes de mostrarmos o momento em que toda a sala ficou imóvel, e a verdade por trás da marca que um fuzileiro zombou, chamando de desenho de criança, você precisa entender uma coisa. Respeito não se conquista pelo quão alto você fala. Conquista-se pelo que você carrega e que ninguém mais consegue ver. O salão de treinamento não parecia grande coisa visto de fora. Paredes de blocos de concreto bege desbotadas pelo sol da Califórnia. Luzes fluorescentes zumbindo naquela frequência específica que faz os dentes rangerem. Uma bandeira americana presa entre 2 quadros brancos empoeirados. O tecido estava desbotado o suficiente para mostrar que estivera ali durante várias gerações de recrutas, que achavam que eram duros até aprenderem o que duro realmente significava. Mas por dentro, o lugar estava lotado. 40 recrutas sentavam ombro a ombro em bancos de alumínio que haviam ficado quentes sob o peso de corpos moldados em aço de academia e vício em cafeína. Fuzileiros navais, marinha, Army Rangers, até alguns controladores de combate da Força Aérea, todos na casa dos 20 e poucos anos, todos no top 5% de suas respectivas turmas de treinamento, todos carregando aquele tipo específico de arrogância que nasce de ouvir repetidamente que você é excepcional. Muitas vezes você começa a acreditar que isso é um direito de nascimento e não um privilégio que precisa ser conquistado todos os dias. Eles estavam ali para um simpósio tático de forças conjuntas. Algum tipo de laboratório de sobrevivência entre ramos, liderado por alguém com experiência operacional, o que quer que isso significasse na interminável procissão de instrutores que falavam muito e entregavam pouco. O instrutor de verdade ainda não havia chegado então à sala, havia derivado para aquela conversa descontraída que acontece quando lobos se reúnem sem um pastor. Apostas paralelas surgiam sobre quem dominaria as avaliações físicas, posturas de baixa intensidade, histórias de implantação que talvez fossem verdadeiras ou talvez fossem conversa de bar, polida até brilhar. Foi então que o sargento Garrett Thorne anotou. Todos o chamavam de Rook. Não porque fosse inexperiente aos 26 anos, ele dificilmente era um veterano calejado, mas porque seu sobrenome era Thorne, e alguém ainda no treinamento básico começara a chamá-lo de Rook, como a peça de xadrez. E no meio militar, apelidos grudam como Napalm. Ele era um Marine Raider, 1,88 m de músculo comprimido, com aquele jeito confiante do Tennessee terceira geração, do corpo de fuzileiros navais, com um avô que havia tomado Iwo Jima e um pai que entrou em Bagdá em 2003. Ele tinha um legado a sustentar, expectativas a superar, e um tipo de confiança que caminha na lâmina entre liderança e arrogância. Ela estava sentada exatamente no centro, 2 fileiras acima da frente. Estrutura pequena, ombros compactos. Talvez 1,65 m se esticasse, talvez 59 quilos encharcada. Nenhuma insígnia de patente na camiseta preta simples de treino físico. Nenhum pet de unidade, nenhuma fita de nome, nada que gritasse militar, exceto a forma como amarrava as botas metódica, eficiente,
cada movimento economizado, como se tivesse aprendido há muito tempo que movimento desperdiçado podia significar vida desperdiçada. A cabeça estava levemente inclinada para baixo, enquanto apertava os cadarços puxando cada cruzamento com a mesma pressão medida. Ela não havia dito uma palavra desde que chegara. Não fizera contato visual com ninguém, apenas encontrara seu lugar e o ocupara com um tipo de quietude que podia significar timidez ou algo completamente diferente. Mas eram as tatuagens que chamavam a atenção. Elas subiam pelos 2 braços como uma era agressiva, traços grossos em tinta preta desbotada pelo sol excessivo. Formas irregulares que não se resolviam em imagens reconhecíveis. Símbolos estrangeiros ou talvez apenas marcas abstratas. Constelações que não correspondiam a nenhum mapa estelar. Linhas primitivas que pareciam quase queimadas na pele em vez de cuidadosamente tatuadas. Nenhum floreio artístico, nenhuma intenção estética, nenhum trabalho de cor ou sombreamento, nenhuma composição cuidadosa que marcasse tatuagem profissional. Apenas marcas demais, bagunçadas, agressivas, estranhas. Uma, em particular, se destacava no antebraço esquerdo visível enquanto ela se inclinava sobre a bota. Linhas pretas grosseiras, que zigue-zagueavam e curvavam sem padrão aparente, como se uma criança tivesse recebido um giz de cera e sido mandada desenhar um mapa de olhos fechados. Rook cutucou com o cotovelo o cabo Wyatt Brenner sentado ao seu lado e sorriu de canto. Parece que um álbum de figurinhas explodiu. Wyatt era Army Ranger, nascido na Pensilvânia, com uma precisão metódica que o tornava excelente em seguir a liderança de Rook e péssimo em questionar se aquela liderança valia a pena ser seguida. Ele ergueu o olhar, viu a mulher, e o sorriso veio fácil. Ela perdeu uma aposta ou algo assim, porque essas aí estão bem feias. Alguém atrás deles? O especialista Nolan Cross, da Força Aérea Controle de Combate. Criado em Montana jovem o suficiente para ainda achar que crueldade era camaradagem, sussurrou alto o bastante para ser ouvido. Parece um muro de grafite andando. O riso ondulou pelos bancos como vento passando por grama seca. Cabeças se viraram. Olhos se fixaram na pequena mulher, que continuava trabalhando nos cadarços das botas, como se não estivesse ouvindo, ou como se já tivesse ouvido coisas piores, tantas vezes que aquilo nem merecesse ser reconhecido. Rook não conseguiu se conter. Inclinou-se para a frente através da fileira de bancos e tocou levemente o ombro dela 2 dedos casual, como quem pede as horas. "Ei, querida", disse ele com a voz ajustada para cortar a conversa e deixar claro para todos que algo divertido estava prestes a acontecer. "Por que tantas tatuagens? Acabou a pele ou você está fugindo de alguma coisa?" Uma onda de risadas se espalhou pelos bancos, do tipo que se alimenta de si mesma ficando mais alta, à medida que mais pessoas entram sentindo sangue na água. Ela fez uma pausa, as mãos imóveis nos cadarços da bota. A sala pareceu prender a respiração sem saber por quê, mas ela não se virou completamente. Em vez disso, ergueu o queixo apenas o suficiente para que sua voz alcançasse o ambiente sem que precisasse aumentá-la, e disse, calma como vidro, em um dia sem vento: "Você não sabe o que está olhando." Rook piscou. A resposta não era o que ele esperava. Não defensiva, não magoada, não o gaguejar constrangido de alguém exposto por escolhas ruins de vida. Apenas uma afirmação de fato, entregue com o peso emocional de quem lê um boletim meteorológico. Ele se recompôs rápido, o sorriso se alargando, porque recuar agora significaria perder prestígio. E perder prestígio numa sala cheia de personalidades alfa era morte social. "Ah, eu sei reconhecer um trabalho de tatuagem ruim quando vejo um", ele disse. E dessa vez, as risadas foram mais altas porque ele dobrou a aposta. E dobrar a aposta era o que se fazia quando se tinha 26 anos confiança de sobra. E ainda não se tinha aprendido que confiança sem sabedoria é apenas ruído. Dessa vez, ninguém riu. Não imediatamente.
Havia algo na forma como ela se virou para lançar-lhe um olhar rápido, só o suficiente para que ele visse seu rosto de perfil, que parecia errado, não hostil, não inseguro nenhuma das reações que ele vinha provocando. Apenas imóvel. O tipo de imobilidade que veteranos de combate reconhecem uns nos outros, mas que recrutas jovens confundem com fraqueza porque ainda não aprenderam a diferença entre estar congelado e estar pronto. Ela puxou a manga um pouco mais para baixo, cobrindo algumas das linhas mais grossas do antebraço, mas não por vergonha. Parecia mais alguém embainhando uma lâmina, guardando algo afiado antes que alguém se cortasse por acidente. A sala mudou levemente. Sutil. O ar ficou mais pesado. A porta ainda não havia se aberto. Nenhum instrutor ainda. Nenhuma autoridade no ambiente para puxar a coleira. Apenas lobos numa jaula farejando fraqueza, onde talvez não houvesse nenhuma testando limites que talvez não devessem ser testados. Rook recostou-se com ar satisfeito, achando que havia vencido uma pequena vitória naquele jogo interminável de hierarquia. Wyatt, ao lado dele, não tinha tanta certeza. Ele havia visto algo nos olhos dela naquele breve olhar. Algo que fez seu estômago se contrair de um jeito que não tinha nada a ver com o café ruim do café da manhã. Ela permaneceu sentada, as mãos agora apoiadas nos joelhos, os olhos à frente, e então a porta se abriu. A porta rangeu com aquele guincho específico de dobradiças que precisavam de óleo, e uma voz curta e afiada cortou o ar como uma faca, atravessando fumaça de pé. A conversa morreu instantaneamente. Os bancos tremeram quando as botas bateram no chão em uníssono. 40 corpos saltando para a posição de sentido, com aquele reflexo automático tão profundamente condicionado que acontece antes mesmo do pensamento consciente. Um sargento artilheiro dos fuzileiros navais entrou na sala com uma prancheta na mão, e o andar de alguém que já havia enterrado mais homens do que aqueles recrutas jamais conheceriam. Cabelo prateado cortado com perfeição regulamentar, o rosto mapeado por linhas que contavam histórias que ele nunca dividiria, uma presença do tipo que faz uma sala inteira se endireitar sem que ninguém saiba explicar o motivo. Ele não se deu ao trabalho de se apresentar. Isso não é um seminário motivacional, disse secamente a voz, carregando o cascalho de 1000 manhãs gritando em campos de parada. Isso não é uma palestra TED. Isso é uma avaliação prática. Vocês não estão aqui para se impressionar. Estão aqui para aprender. E se tiverem sorte, parte desse aprendizado vai grudar quando as balas começarem a voar, e tudo o que vocês achavam que sabiam se revelar como besteira, escrita por gente que nunca saiu da mesa. Ele caminhou à frente dos bancos examinando rostos como quem conta fuzis, antes de uma invasão, catalogando quem quebraria e quem talvez sobrevivesse ao primeiro confronto real. Vocês farão 3 provas, continuou. Uma física, uma cognitiva e uma tática. Vocês as farão rápido. Farão em silêncio. Não farão perguntas a menos que queiram que eu lhes dê respostas que farão vocês desejarem ter ficado calados. Ele virou a cabeça e varreu o grupo mais uma vez, os olhos se movendo com precisão predatória. Então, apontou sem aviso, o dedo cravando-se na segunda fileira. Você? Dê um passo à frente. A mulher se levantou. Sem hesitação, sem grunhido de esforço ou demonstração teatral de prontidão. Apenas um levantar limpo e suave do banco, os pés encontrando o chão com um equilíbrio que falava de milhares de horas de memória muscular. Ela avançou com eficiência cirúrgica, as botas quase não fazendo som no concreto. Rook sorriu atrás dela, murmurando para Wyatt, alto o bastante para que a fileira ao redor ouvisse. Observe ela desmoronar. Wyatt não respondeu. Ele observava a forma como ela andava. Havia algo ali. Não arrogância, não a confiança exagerada de quem tenta provar algo, apenas economia. Cada passo calculado, cada movimento com propósito. Como se ela tivesse aprendido há muito tempo que energia desperdiçada é energia do inimigo. E nos lugares por onde ela havia passado, inimigos não davam segundas chances.
O sargento artilheiro conduziu-a até o canto mais distante, onde um boneco de treino de 82 quilos jazia de bruços sobre um tapete azul que já tinha visto décadas melhores. O boneco estava equipado com kit tático completo, preparado para simular um companheiro abatido com equipamento. "Arraste até a parede", disse o Gunny, apontando para o equipamento de carga empilhado ao lado do boneco. Kit completo protocolo padrão de arnês. Ela não piscou. Nenhuma pose, nenhuma flexão de músculos ou estalar de articulações, nenhum dos rituais pré-performance que recrutas usam para se inflamar psicologicamente. Apenas mãos rápidas, indo ao equipamento cintas, fivelas, engates. Seus dedos se moviam com a precisão treinada de quem fez aquilo tantas vezes em tantas situações de alto estresse que se tornara tão automático quanto respirar. Então ela se posicionou, envolveu o arnês ao redor do torso do boneco, prendeu os mosquetões com cliques metálicos secos, que ecoaram na sala silenciosa, e começou a puxar. Não houve explosão de força, nenhum esforço rosnado ou grunhido teatral, nenhuma exibição de potência bruta para a plateia, apenas movimento mecânico puro, calcanhar após calcanhar, passo após passo. O peso mantido baixo, o centro de gravidade ancorado usando alavanca e técnica em vez de apenas músculo. Seu rosto era ilegível. Sem forçar, sem lutar contra o peso, apenas focada na tarefa com um tipo de intensidade que não precisa se anunciar. Ela alcançou a parede em 47 segundos. Metade do tempo que o último recruta havia levado na demonstração. Ninguém bateu palmas, ninguém fez um som sequer. Estavam ocupados demais recalculando. Ocupados demais tentando conciliar o que acabavam de ver com o que achavam que estavam vendo uma mulher pequena, em roupa simples de treino físico, com tatuagens bagunçadas que acabara de tornar uma tarefa física pesada, algo aparentemente sem esforço, quando a maioria deles estaria com o rosto vermelho e arfando antes da metade do percurso. Resetar, latiu o Gunny. Ela voltou à posição inicial sem sinais visíveis de fadiga, a respiração estável, e o Gunny lhe entregou um fone de ouvido, apontando para um painel digital montado na parede. Avaliação cognitiva. Reconhecimento de padrões sob estresse. Você terá ruído branco transmitido diretamente aos seus ouvidos a 110 dB. Interferência visual em 30% da tela. Matriz de quebra-cabeça rotativa. 90 segundos para completar. O cronômetro começa quando você colocar o fone. Ela colocou o fone. A sala não podia ouvir o que ela estava ouvindo, mas todos viram seu leve sobressalto quando o som a atingiu. Ruído branco não era apenas irritante. A 110 dB era fisicamente doloroso. Projetado para simular a sobrecarga sensorial do combate, onde explosões, tiros e gritos se fundem numa parede de som que faz pensar parecer impossível. O cronômetro acionou. Números vermelhos começaram a contagem regressiva, a partir de 90. A tela à sua frente se encheu com uma matriz de símbolos 8x8, que começou a girar mudando de posição, num padrão que podia parecer aleatório ou ordenado, dependendo de quem conseguisse enxergar através do caos. Interferência visual tremeluzia em 30% da exibição. Pixels pretos e brancos dançavam para tornar tudo mais difícil de acompanhar. A maioria dos recrutas que tentara esse exercício em sessões anteriores havia se atrapalhado, piscado perdido o padrão e começado a chutar respostas. Os poucos que passaram o fizeram com segundos de sobra, tropeçando até o fim na base da sorte e da determinação. Ela não se atrapalhou. Não piscou. Manteve os olhos fixos na tela, os dedos tocando o painel de respostas em ritmo constante, marcando padrões com uma confiança que indicava que ela não estava adivinhando. Estava rastreando, processando, filtrando o sinal do ruído, com a eficiência de alguém que aprendera a pensar com clareza, quando pensar com clareza significava sobreviver. Quando o cronômetro apitou aos 90 segundos, a tela piscou em verde. Concluído. Pontuação perfeita.
O Gunny olhou o resultado, assentiu uma única vez, sem elogio ou reconhecimento, além do fato bruto do sucesso, e se moveu para a estação final. Último disse com a voz plana como uma estrada do Kansas. Ele tocou um tablet e uma simulação apareceu no grande monitor montado acima da estação tática. Imagens de drone de uma aldeia simulada, construções de adobe, vielas estreitas, 4 pontos de entrada visíveis marcados com indicadores coloridos. Um layout padrão de complexo que poderia ser Afeganistão-Iraque, ou qualquer um de uma dúzia de lugares, onde forças americanas haviam lutado em ruas que depois de um tempo todas pareciam iguais. Identifique a falha de entrada, disse o Gunny. Você tem 60 segundos. Se isso fosse real, sua equipe está prestes a invadir. E se você os mandar pela porta errada, eles voltam para casa em sacos. O tempo começa agora. Ela ficou parada por 5 segundos, apenas observando. Sem pressa, sem pânico, apenas lendo o terreno como se fosse uma língua que aprendera a falar com fluência. Então falou. Aproximação pelo noroeste. Trilha tomada pelo mato, mas a grama está dobrada do jeito errado. Padrão de compressão de pneus visível no lado esquerdo. Espaçamento irregular entre as marcas. Isso não é movimento de patrulha. É uma equipe de flanco se posicionando para uma emboscada. A entrada principal é uma zona de morte. O alvo real é o complexo ao sudeste pelo corredor do mercado, onde as linhas de visão se quebram na fonte. A sala ficou em silêncio. O Gunny a encarou por um longo momento. Depois olhou para o tablet. Depois voltou a olhar para ela. Como você? Ela o interrompeu, a voz ainda calma, ainda nivelada. Eu já vi exatamente esse cenário. Fala 2006. Segunda batalha. Mesmo layout de complexo, mesma posição de flanco. Eles usaram a trilha do noroeste para atrair fogo enquanto o ataque real vinha pelo lado do mercado. Perdemos 3 fuzileiros com esse truque antes de nos adaptarmos. A expressão do Gunny não mudou, mas algo cintilou em seus olhos. Reconhecimento, talvez respeito, talvez apenas o frio entendimento de alguém que já estivera lá e sabia que ela não estava inventando. Correto, disse ele. Apenas essa palavra. Sem fanfarra, sem elogio. Ela voltou para o assento sem olhar para ninguém, as botas marcando um ritmo constante no concreto, e se acomodou novamente em seu lugar original, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de demonstrar capacidade física, processamento cognitivo, sob estresse extremo e análise tática que sugeriam experiência real em alguns dos combates mais duros que o exército americano enfrentara no século XXI. Rook se inclinou na direção de Wyatt, sussurrando com a voz tensa por algo que já não era exatamente dúvida, mas tampouco era confiança. Ela acha que é forças especiais ou alguma coisa assim. Sem se virar, sem sequer reconhecer que ouvira, a mulher falou. Eu não acho nada. Eu sei o que eu fiz. O sargento artilheiro interrompeu a anotação na prancheta por apenas um instante, tempo suficiente para que a sala sentisse o peso daquelas palavras pairando no ar, como a fumaça de uma arma que acabou de ser disparada. Então ele seguiu adiante, chamando o próximo recruta. Mas a sala não seguiu adiante. Eles ainda estavam processando, ainda tentando entender quem exatamente estava sentado na segunda fileira, com tatuagens bagunçadas voz baixa, e uma capacidade que não correspondia ao que achavam estar vendo. O maxilar de Rook estava rígido. Suas mãos estavam cerradas sobre os joelhos. E em algum lugar no peito, por baixo da autoconfiança da arrogância e do legado de terceira geração, um pequeno e frio núcleo de dúvida começava a criar raízes. Intervalos em centros de treinamento nunca são realmente intervalos. São janelas de observação. Momentos em que a postura diz mais do que o protocolo. Em que a verdadeira hierarquia é testada na forma como você descansa, não na forma como você fica em posição de sentido. Em que as defesas baixam apenas o suficiente para mostrar quem está atuando e quem está apenas presente. Os recrutas se espalharam pela área lateral logo fora do salão principal.
Um trecho de cascalho e arquibancadas sob uma cobertura caída que parecia ter sido instalada por volta da Guerra do Golfo e esquecida ali desde então. Cantis chiaram ao serem abertos. Luvas foram retiradas. O riso voltou a se infiltrar no grupo como uma corrente de ar sob uma porta, testando se a tensão lá de dentro era real ou apenas um desconforto momentâneo. Ela sentou sozinha. Ninguém mandou. Ninguém a declarou separada ou diferente. Ela simplesmente não entrou em nenhum círculo, não ficou rondando em busca de validação, nem se inclinou para conversas das quais teria participado se tivesse feito esforço. Apenas se ajoelhou ao lado da mochila, repondo a gaze nas palmas das mãos, após o exercício de arrasto, trabalhando com a mesma economia de movimento que marcava cada ação sua. As mãos se moviam com cuidado, treinado, firmes, precisas. Como se tudo o que fazia tivesse sido praticado tantas vezes que desperdício não fosse apenas ineficiência, mas perigo. A gaze velha saiu limpa. Sem sangue, apenas as marcas comprimidas de mãos que haviam segurado corda e aço vezes suficientes para que a pele se adaptasse. A nova gaze foi aplicada em espirais ordenadas cada volta, sobrepondo-se com exatidão. Rook a observava do outro lado do cascalho, ainda incomodado por ter sido superado, ainda incapaz de conciliar o que acabara de ver com o que seu ego dizia ser possível, vindo de alguém que parecia aquela mulher pequena, coberta de tinta feia, que para ele marcava alguém que tomara decisões ruins. O orgulho dele não recuava em silêncio. Nunca recuava. 3 gerações de fuzileiros não ensinam como ceder com elegância. Ensinam a manter posição mesmo quando o terreno não vale a pena ser mantido. Ele cutucou Wyatt e Nolan apontando o queixo na direção dela. Vamos, disse, e não era bem uma ordem, mas também não era exatamente uma sugestão. Era a voz de alguém acostumado a ser seguido. Eles se aproximaram de forma casual, não agressiva, não hostil. Apenas 3 caras caminhando como se estivessem esperando um ônibus, não cercando alguém. O círculo se formou sem intenção explícita. Wyatt à esquerda dela, Nolan à direita. Rook sentando-se no banco ao seu lado perto o bastante para que a proximidade fosse uma mensagem. Então Rook falou num tom leve, quase brincalhão, aquele tipo de voz que você usa quando finge simpatia, mesmo sabendo que ninguém ali acredita nisso. Essas tatuagens? O que são decisões ruins ou términos ruins? Porque eu já vi tinta feia, mas a sua leva o prêmio. Ela não levantou a cabeça. Continuou apenas enrolando a mão, os dedos firmes e constantes. Não é da sua conta. Wyatt se apoiou no corrimão atrás dela, casual, como um domingo de manhã. Ah, vamos lá, toda tatuagem é uma história, não é isso que dizem? Então, conta uma. Qual é a do projeto artístico nos seus braços? Nolan sorriu de canto jovem e ingênuo, o bastante para achar que crueldade era o mesmo que confiança. Ou ela só está pagando de durona. Sem identificação de unidade, sem marca de ramo, sem patch de missão, só rabiscos. Talvez seja administrativa. Talvez tenha desenhado sozinha no espelho com uma caneta. O riso foi fraco e incerto, como se estivessem esperando que ela reagisse para lhes dar permissão de ir mais longe. Ela continuou enrolando a mão. O silêncio se estendeu. 5 segundos. 10. Tempo suficiente para o clima casual começar a parecer forçado. Tempo suficiente para Wyatt mudar o peso do corpo e o sorriso de Nolan vacilar levemente. Rook fez um gesto com a cabeça em direção ao antebraço dela, as linhas estranhas e serrilhadas gravadas logo abaixo do cotovelo, aquelas que pareciam um desenho infantil tosco e sem propósito. Essa aqui, disse ele, estendendo 2 dedos como se fosse tocar. Tornar o comentário físico. A mão dela se moveu mais rápido do que qualquer um esperava. Ela não o golpeou, não ameaçou, não elevou a voz, nem fez cena. Apenas fechou os dedos ao redor do pulso dele, firme, fria e absolutamente imóvel, detendo a mão dele a poucos centímetros da própria pele. Não foi demonstração de força nem agressão.
Apenas uma linha traçada sem teatralidade, sem raiva, sem emoção alguma, além do simples fato físico da contenção. Não me toque, ela disse. 3 palavras baixas neutras, no tom que se usa para afirmar fatos que não admitem debate. Rook congelou. O aperto durou apenas 1 segundo, talvez 2. Então, ela o soltou como se nada tivesse acontecido, como se tivesse apenas afastado um obstáculo do caminho e voltado a enrolar a mão com a mesma precisão metódica de antes. O ar mudou. Nolan riu nervoso e agudo. Ela é arisca. Ninguém acompanhou. Não havia tensão na postura dela, nenhum aviso nos olhos, nenhuma ameaça implícita ou declarada. E de alguma forma isso tornava tudo pior mais pesado. Porque a violência que se anuncia pode ser prevista, preparada, respondida. Mas a capacidade que simplesmente existe, que apenas impede você, sem esforço ou emoção, isso é outra coisa. Antes que pudesse ir além, antes que Rook decidisse se escalava ou recuava, a pesada porta interna rangeu aberta com o som de metal contra metal. De volta para dentro, latiu a voz do sargento artilheiro atravessando o cascalho como fogo de artilharia. Os 3 se afastaram com uma despreocupação forçada. Primeiro, lentamente, depois Nolan e Wyatt, seguindo com um andar casual de quem finge que nada aconteceu. Rook foi o último a se virar, lançando-lhe mais um olhar, enquanto ela se levantava e jogava a mochila sobre um ombro num único movimento fluido. Ele achou que a tinha abalado. Não reconheceu a imobilidade pelo que era. Não medo, não submissão, nem qualquer reação que ele tivesse aprendido a identificar como fraqueza. Era disciplina. Do tipo que se aprende, não se ensina. Do tipo forjada em lugares onde perder o controle significa perder a vida. Do tipo que espera o momento certo em vez de reagir à provocação. E em algum ponto profundo no peito de Rook, sob a arrogância, o orgulho e a certeza de que entendia como o mundo funcionava, aquele pequeno e frio núcleo de dúvida se aprofundou um pouco mais. Os recrutas voltaram a entrar no salão com um pouco menos de swagger do que antes. Garrafas de água chiaram ao serem abertas. Botas arrastaram no chão com passos ligeiramente mais cuidadosos, mais contidos. Alguns resmungaram sobre o calor lá fora. Outros apenas olharam para a frente esperando. Ela não. Ela já estava sentada. Mesmo lugar, mesma postura, o mesmo rosto indecifrável que não revelava nada do que ela pensava, sentia ou planejava. Então, a porta se abriu novamente. Desta vez, não era o sargento artilheiro. Era um homem vestindo uniforme caque de serviço, na casa dos 50 e poucos anos, corte de cabelo grisalho tão rente que parecia afiado como vidro, um maxilar forte, que dava a impressão de ter sido esculpido não nascido. O tipo de postura que faz uma sala inteira se endireitar sem que ninguém perceba conscientemente. Ombros para trás, coluna reta a cada passo deliberado e econômico, o andar de alguém que já atravessou o fogo e decidiu que ele não era quente o bastante para desacelerá-lo. Ele entrou na sala com uma facilidade que não precisava se anunciar. Comandante Nathan Graves. Continuem, disse ele, dispensando com um gesto o movimento automático de levantar para essa posição de sentido, antes mesmo de os corpos deixarem os bancos. Os recrutas permaneceram sentados, mas agora mais alertas. Até Rook juntou os joelhos, o instinto sobrepondo-se ao ego. Graves não falou imediatamente. Varreu a sala com o olhar lenta e metodicamente, como se já soubesse os nomes e os históricos de todos ali, e estivesse apenas confirmando o que lera com o que via. Seus olhos passaram de fileira em fileira sem trair nada. Então pararam nela. Um lampejo quase imperceptível cruzou sua expressão. Não surpresa, reconhecimento. O tipo de reconhecimento que existe entre pessoas que compartilharam algo significativo, algo que não pode ser explicado a quem está de fora, porque não há palavras para o que foi visto. Ele fez um aceno curto e respeitoso com a cabeça. Ela respondeu com o mesmo movimento mínimo. Rook percebeu. A troca durou talvez 2 segundos, mas ele sentiu o estômago se contrair com algo que não era exatamente medo,
mas também não era conforto. Graves voltou-se para a turma. A sessão de hoje não é sobre táticas, disse ele, a voz carregando a aspereza de uma autoridade conquistada pela ação, não pela patente. Não é sobre exercícios. Não é sobre me mostrar quantas flexões vocês conseguem fazer, ou quão rápido correm uma milha carregando peso. Essas coisas importam, mas não é por isso que vocês estão aqui. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. A sessão de hoje é sobre o que acontece quando todos os sistemas falham. Quando as comunicações caem, o GPS vai para o lixo, o apoio está a 20 quilômetros, sem como alcançá-los, e o inimigo sabe exatamente onde vocês estão, porque alguém do seu time cometeu um erro, ou deu azar, ou ambos. Outra pausa mais longa desta vez. A sessão de hoje é sobre resistência mental tática moral. É sobre o momento em que o corpo quer desistir, a mente grita para parar, e todo cálculo lógico diz que vocês já perderam e vocês precisam decidir se vão ouvir essa voz ou mandá-la calar a boca e continuar andando. Ele lançou um olhar rápido na direção dela, e então deu um passo para o lado, abrindo levemente o espaço entre ela e a turma. Vocês serão conduzidos por alguém que não leu isso num manual, disse Graves. Ela escreveu o manual e depois o queimou porque as partes classificadas fariam todos vocês serem presos só por saberem que existem. Silêncio. Silêncio absoluto. Ele olhou diretamente para ela agora, e quando voltou a falar, sua voz carregava um peso que nada tinha a ver com volume. Chief Petty Officer Alexis Brennan, reformada. 17 anos de guerra especial naval. O ar saiu da sala. Não de forma dramática, sem suspiros ou exclamações chocadas, apenas uma respiração coletiva contida. 40 recrutas percebendo ao mesmo tempo que haviam cometido um erro de avaliação tão grave que a matemática sequer começava a dar conta. Graves continuou a voz estável, recitando fatos como se lesse um registro de serviço, ao qual a maioria jamais teria autorização de acesso completo. Unidade de tarefa. ECHO, elementos conjuntos de reconhecimento avançado e evasão da Força-Tarefa Blue, condecorada por bravura durante a Operação Crimson Dawn em 2008. Ele fez uma pausa, deixando cada detalhe cair como um disparo a queima-roupa. Ela instruiu o pessoal do SEAL, Team 2, SEAL, Team 5, SEAL, Team 8, do Special Boat Service britânico e do Special Air Service Regiment australiano. Outra pausa. Ela é uma das 6 instrutoras de nível Tier 1 na história do JC certificada sob protocolos de combate real, o que significa que ela não treinou apenas em simulações. Ela treinou pessoas enquanto outras pessoas estavam ativamente tentando matá-las. Mais uma pausa. 0 baixas de equipe sob seu comando. 17 anos. 0. Rook não conseguia respirar. Seus olhos desceram até o antebraço dela visível, onde a manga havia subido um pouco, revelando a marca. O desenho de criança que ele havia zombado. A tinta feia que parecia caos arranhado na pele por alguém que não sabia o que estava fazendo. Ele compreendeu com uma clareza súbita e esmagadora que estava olhando para algo que não entendia. Não caos. Não descuido. Outra coisa. Algo com significado que ele não conseguia decifrar, porque nunca estivera onde ela estivera, nunca vira o que ela vira, nunca fizera o que ela fizera. Meu Deus! Ele sussurrou tão baixo que Wyatt ao seu lado mal ouviu. O que foi que eu fiz? Graves deu um passo atrás, cedendo o espaço. Chief Alexis Brennan se levantou devagar, firme, sem drama, apenas presente. Caminhou até a frente da sala com o mesmo andar econômico, as botas marcando um ritmo medido no concreto. E quando se virou para encará-los, sua expressão não havia mudado. Ainda calma, ainda neutra, ainda sem revelar nada. Ela olhou para a sala, para 40 rostos, que agora a encaravam de um jeito muito diferente de 20 minutos antes. E quando falou, sua voz era baixa, controlada, absolutamente inabalável por tudo o que havia acontecido ou sido dito. Vamos começar.
E Garrett Thorne, sentado na terceira fileira com as mãos cerradas tão forte que os nós dos dedos estavam brancos, entendeu com uma clareza perfeita e terrível que acabara de cometer um erro que não podia ser desfeito. A garota com tatuagens demais. Eles tinham visto a tinta. Não tinham visto o aço por baixo. Não até ser tarde demais. Alexis Brennan não andava de um lado para o outro quando ensinava. Ela não apontava para telas, não elevava a voz, nem usava qualquer gesto teatral, em que a maioria dos instrutores confiava para prender a atenção. Apenas permanecia no centro da sala, os braços frouxamente cruzados sobre o peito, deixando que o silêncio fizesse o trabalho pesado que professores mais fracos tentavam realizar com volume. E ainda assim, todos ouviam. Rook não se mexera desde que o comandante Graves pronunciara o nome dela. Não mudara de posição, não descruzara as mãos. Estava sentado congelado naquele tipo específico de paralisia que surge quando você percebe que esteve catastroficamente errado sobre algo fundamental. E agora precisava permanecer dentro desse erro, enquanto a pessoa a quem havia desrespeitado estava a 3 metros de distância, com o poder de fazê-lo sentir cada grama do próprio equívoco. Não restava espaço para sarcasmo, nem lugar para a confiança fácil que o carregara por todos os desafios de seus 26 anos. Havia apenas o calor crescente da compreensão, subindo pelo pescoço como uma queimadura de sol, espalhando-se pelo rosto, num rubor que ele não conseguia controlar e nem tentava esconder, porque esconder exigiria mover-se, e mover-se exigiria decidir o que fazer com o próprio corpo, e ele não fazia ideia do que fazer com nada disso. Ele encarava o chão, mas ainda assim via pelo canto do olho aquela marca preta e irregular no antebraço dela desbotada. A que ele chamara de desenho de criança, a que ele tentara tocar, como se tivesse o direito de tocar algo que não entendia. Alexis caminhou lentamente em direção à fileira dele, não para desafiar, não para confrontar, apenas para ensinar. As botas faziam sons suaves no concreto, medidos e regulares, e quando ela parou a cerca de 1 metro dele, ergueu ligeiramente os braços, revelando a tatuagem em questão. Bordas escurecidas, manchadas pelo tempo e pela exposição ao sol. Linhas curvas como metade de um mapa rabiscado por alguém no meio de um tropeço. Cantos irregulares que não se conectavam direito. Um trabalho que parecia amador, porque era amador feito em condições nas quais o profissional não era uma opção, e o amador era a diferença entre vida e morte. Você chamou esta de feia, disse ela, a voz baixa mas perfeitamente audível no silêncio absoluto da sala. Você estava certo. Rook ergueu o olhar à garganta apertada. O peito parecia comprimido, como se alguém tivesse amarrado anilhas de peso ao redor de suas costelas. Ela continuou ainda calma, ainda neutra, como se estivesse explicando padrões climáticos, em vez da história gravada na própria carne. Ela foi desenhada com carvão riscada com uma faca de campo Kabar no 3º dia de uma operação de resgate de reféns na região de Medellín, na Colômbia. Entramos sob a cobertura de um sistema de tempestades de verão num complexo de cartel de drogas. A inteligência da DEA indicava 3 reféns americanos, mas inteligência só é tão boa quanto as fontes que a fornecem, e fontes em território de cartel têm expectativa de vida medida em dias quando são comprometidas. Ela fez uma pausa, olhando para a tatuagem, como se estivesse lendo um texto que só ela podia ver. Nossas comunicações foram comprometidas em 2 horas. O cartel tinha equipamentos de rádio com salto de frequência de fabricação chinesa, sofisticados o bastante para alternarem nossos canais mais rápido do que conseguíamos nos adaptar. O GPS funcionou pelas primeiras 6 horas, depois apagou. Atividade solar ou guerra eletrônica. Nunca confirmamos qual. Depois disso, tínhamos 3 coisas: nossas armas, nosso treinamento e um mapa desenhado à mão que um informante da DEA havia riscado no verso de uma embalagem de maços de cigarro. A sala estava absolutamente imóvel. Nem o som da respiração parecia ousar interferir nas palavras dela.
O nome dele era Marcus Webb. Ex-exército, 2 missões no Iraque antes de sair e aceitar trabalho como contratado da DEA. Morava na Colômbia havia 8 anos. Conhecia o terreno melhor do que a maioria dos locais. Quando os cartéis capturaram os reféns, ele se ofereceu para nos guiar. Desenhou o mapa de memória porque levar documentação escrita teria condenado a família dele se o cartel encontrasse aquilo com ele. Ela tocou levemente a tatuagem com 2 dedos da outra mão. Ele tremia tanto que mal conseguia segurar a caneta. Não era medo, não, exatamente era o peso de entender o que acontece quando você falha. Os reféns eram 2 agentes da DEA, homens, na casa dos 30 e poucos anos, e uma trabalhadora humanitária britânica, mulher, 28 anos, que estivera no lugar errado, na hora errada, quando o cartel decidiu fazer um exemplo sobre interferência estrangeira. Alexis baixou um pouco os braços, mas manteve a marca visível. Perdemos Marcos na primeira hora. Um disparo de RPG atingiu a crista que usávamos para vigilância. Eu o vi desaparecer numa nuvem de terra, fogo e fumaça. Quando alcançamos a posição, não havia o suficiente para trazer de volta. Apenas as botas dele e as plaquetas de identificação que usava mesmo já não estando na ativa. A voz dela não vacilou, não quebrou. Apenas declarou fatos com o distanciamento emocional de alguém que aprendeu que desmoronar não traz ninguém de volta e não cumpre a missão. Depois disso eu tinha 2 coisas: minha M4A1 com 210 munições e a memória daquele mapa da embalagem de cigarro. Queimei o original. A família dele estava marcada. Se o cartel encontrasse o mapa no corpo dele, rastreasse a caligrafia, ligasse aquilo a ele, a esposa e a filha teriam sido executadas e descartadas em pedaços como mensagem. Então eu queimei, vi virar cinzas, garanti que cada fragmento fosse destruído. Ela tocou a tinta novamente, desta vez com mais firmeza. Mas eu me lembrava, cada linha, cada bifurcação da trilha, cada curva cega, onde o terreno se estreitava, cada canal alagado, onde o escoamento da tempestade transformava caminhos em água corrente. Então desenhei tudo de novo no meu braço, com carvão de um galpão de processamento queimado, usando minha Ka-Bar. Nenhuma habilidade artística, nenhuma preocupação estética, apenas preservação funcional da memória, gravada na única superfície que eu sabia que não perderia. Wyatt, sentado ao lado de Rook, empalidecera. As mãos agarravam a borda do banco com tanta força que os nós dos dedos haviam ficado esbranquiçados. Alexis continuou, e havia algo na voz dela agora, não exatamente emoção, mas o peso da lembrança pressionando através de um controle cuidadosamente mantido. Nós nos movemos em apagão total. Sem visão noturna, as baterias tinham morrido por causa da umidade e da chuva constante. Apenas a luz da lua filtrada por nuvens de tempestade e a memória muscular das distâncias que eu havia marcado na cabeça. Lama até os joelhos, atravessando canais de irrigação que cortavam a plantação de cacau, uma água que cheirava a pesticidas, gasolina, e algo pior por baixo que podia muito bem ser corpos se decompondo no escoamento. Ela puxou a manga um pouco para baixo, cobrindo parte da tatuagem, mas deixando o suficiente à mostra para sustentar o ponto. Contei passos. 1847 até o primeiro ponto de referência. 216 até o segundo. Usei a tatuagem para acompanhar nosso progresso, comparando o que eu sentia sob as botas com o que havia memorizado do desenho de Marcos. Cada vez que chegávamos a uma bifurcação, eu conferia o traçado no meu braço, seguia as linhas, certificava-me de que não estávamos girando de volta para uma zona de morte. Os olhos dela percorreram a sala, fazendo contato breve com rostos presos nela, com aquele tipo de atenção que nasce quando se percebe que se está ouvindo algo verdadeiro, raro, impossível de encontrar em qualquer manual. O resgate levou 11 horas. Encontramos os 3 reféns em um bunker de concreto sob o prédio principal de processamento. Amarrados com abraçadeiras, vendados, 2 deles espancados, a ponto de eu não ter certeza se aguentariam a caminhada da extração. Um dos agentes da DEA
Havia sido baleado no ombro, perfuração de entrada e saída artéria braquial atingida. Ele estava perdendo sangue consciente, mas apagando aos poucos. Ela fez uma pausa e o silêncio na sala era tão completo que o zumbido das luzes fluorescentes soava alto como motores de aeronave. Eu os puxei através de um campo de cacau sob fogo indireto. Disparos de AK, estalando acima de nós como vespas furiosas. Atiradores do cartel na crista não tinham visão noturna tampouco, então atiravam guiados por som e clarão de boca de fogo, disparando a esmo. Nós nos movíamos baixos, rastejando pela lama que sugava botas e equipamento. Usei a tatuagem mais 2 vezes para contornar 2 posições de emboscada. Lembrei a partir do mapa dos pontos onde a trilha se estreitava e onde um inimigo inteligente se posicionaria. Alexis olhou diretamente para Rook agora. Os olhos claros, firmes. Sem raiva, sem julgamento, apenas o peso da experiência encontrando a leveza de uma suposição inexperiente. Nenhuma pessoa do meu time de 6 morreu naquela noite. 0 baixas. Tiramos os 3 reféns vivos. O agente da DEA com o ferimento no ombro teve recuperação completa. Ainda trabalha na agência. Me manda um cartão de Natal todo ano com uma foto dos filhos. Ela deixou isso assentar por 3 tempos e então acrescentou a voz ainda mais baixa. Vocês podem ficar com suas faixas tribais, mangas de bandeira e tatuagens desenhadas por profissionais que custam $500 e ficam bonitas no Instagram. Me deem linhas ruins desenhadas por pessoas que queriam viver. Me deem marcas feias riscadas na pele quando não havia mais nada onde escrever, e falhar significava corpos voltando para casa em sacos. A sala não se moveu, não respirou. Rook a encarava com os olhos úmidos nos cantos. O maxilar tão travado que os dentes doíam, e em algum lugar fundo no peito, algo estava se partindo sem que ele ainda tivesse palavras para aquilo. Alexis se virou, voltou à frente da sala e cruzou os braços novamente. Essa é uma, disse em voz baixa. Tenho mais 22. E cada uma delas manteve alguém vivo que não teria voltado para casa sem a memória que aquelas marcas carregam. O projetor atrás dela ganhou vida, lançando uma luz azul pálida na parede do fundo, mas ninguém olhava para ele. Continuavam olhando para ela, tentando processar o abismo entre o que haviam presumido e o que era real, entendendo que estiveram na presença de algo significativo, e não perceberam até que lhes fosse explicado em termos impossíveis de distorcer. E na terceira fileira, Garrett Thorne estava sentado com as mãos tremendo, levemente a garganta apertada, e o peso esmagador de saber que julgar algo sagrado, sem ter conquistado o direito de julgar coisa alguma. Alexis ajustou ligeiramente o ângulo do projetor, e o movimento fez o colarinho se deslocar. Por um instante, o tecido se afastou da omoplata esquerda, revelando outro agrupamento de marcas. Tinta marrom preta, apagada, linhas angulares grosseiras quase perdidas pelo tempo e pelo sol, símbolos que podiam ser letras coordenadas ou algo totalmente diferente, tão desbotados que pareciam mais cicatrizes do que tinta intencional. A sala mudou de novo. Aquela inspiração coletiva sutil que acontece quando as pessoas percebem que há mais, sempre mais, camadas sob camadas sob camadas, e que haviam apenas arranhado a superfície de algo profundo, escuro e verdadeiro. Ela percebeu a mudança no ambiente, sentiu os olhares se fixarem na pele exposta do ombro. Viu a atenção travar em marcas que nunca foram feitas para serem públicas, nunca destinadas à explicação a quem não tivesse conquistado essa explicação por experiência compartilhada. Parou de ajustar o projetor, virou-se levemente, tocou a tinta no ombro com a mão direita, os dedos encontrando os símbolos através do tecido da camisa, como se pudesse lê-los pelo tato. Essa, disse sem olhar para trás, nunca deveria ter sido vista. As palavras ficaram suspensas no ar, como fumaça pesada significativas. O tipo de frase que traça uma linha entre antes e depois, entre a história que você está disposto a contar e a história que carrega em silêncio. Porque contá-la significa revivê-la
e revivê-la significa abrir portas que você passou anos aprendendo a manter fechadas. Ela puxou o colarinho um pouco mais para baixo, expondo o conjunto completo de símbolos. Linhas marrons e pretas dispostas num padrão deliberado, mas não decorativo. Funcional proposital, o tipo de marca que se faz quando beleza é irrelevante e memória é tudo. Kurdistão 2014. Operação Resolute Dawn. A sala estava absolutamente silenciosa. Fomos designados para vigilância durante a extração de um comandante peshmerga curdo que trabalhava com forças da coalizão. A inteligência dizia que o recolhimento seria limpo. A inteligência estava errada. A inteligência erra cerca de 40% das vezes em zonas de combate ativas. Mas ninguém coloca essa estatística nos briefings porque faria toda a operação parecer um jogo de azar que é. Nós fingimos que não é porque azar implica sorte, sorte implica falta de controle. E falta de controle é inaceitável no planejamento militar. Ela tocava cada símbolo enquanto falava traçando-os com a ponta do dedo, como se estivesse lendo Braille. Nosso posto avançado, a base Phoenix, recebeu 4 tiros de morteiro de 120 mm cerca de 2 horas antes da extração programada. Fabricados na Rússia autoexplosivo. Eles tinham nossas coordenadas de grade, o que significava que alguém havia falado, ou alguém fora comprometido, ou alguém cometera um erro de segurança operacional. Não importa qual. O resultado foi o mesmo. As mãos dela pararam sobre um símbolo específico. Nosso Humvee levou um impacto direto, capotou e caiu num leito seco de riacho cerca de 6 metros abaixo. Eu estava na posição da torre e desloquei o ombro esquerdo, saí rastejando pela escotilha, enquanto o veículo ainda estava rolando. Ouvi a articulação do ombro estalar como um tiro. Senti a dor ficar branca de tão intensa, depois fria, depois dormente, quando a adrenalina entrou em ação, e meu corpo decidiu que dor era menos importante do que sobreviver. Ela se virou para encará-los agora com atenção total voltada à turma. E havia algo em seus olhos. Não emoção. Não exatamente. Mas como a sombra da memória. O eco de algo vivido com tamanha intensidade que deixa uma marca permanente mais profunda do que tinta. Lutamos por 19 horas. Sem apoio aéreo, a tempestade de areia manteve todas as aeronaves no chão. Sem drones, um pulso eletromagnético dos morteiros fritou nossos equipamentos. Sem comunicação via satélite. Apenas telhados, sombras e o som de tiros ecoando por ruas que todas parecem iguais depois das primeiras horas. Prédios de concreto, poeira, sangue. O cheiro específico de pólvora misturado com esgoto que você nunca esquece depois de ter lutado numa cidade. Alexis fez uma pausa e, nesse silêncio, o peso de 19 horas se comprimiu no ar. As comunicações tinham acabado. O resto da minha unidade recuou para o ponto de retirada Charlie. A 5 quilômetros ao norte, protocolo padrão, quando uma posição se torna insustentável. Eles registraram nossas mortes, enviaram os relatórios pela cadeia de comando, notificaram os familiares. Meu pai recebeu a visita de um oficial de assistência a baixas que lhe disse que eu estava desaparecida em combate, presumida morta. Ela tocou novamente a tatuagem no ombro, os dedos percorrendo os símbolos em sequência. Mas eu não estava morta, e o segundo sargento de marinha, Elliot McKenna, também não. Nós o chamávamos de Red por causa do cabelo, um ruivo cobre brilhante, que se destacava como um farol, uma péssima característica para um operador de forças especiais. Mas genética não se escolhe, e ele era bom demais no que fazia para isso importar. Red levou um disparo na perna esquerda no fêmur. Ouvi o tiro. Ouvi ele cair. Ouvi ele tentar não gritar, porque gritar revela sua posição. E posição é tudo no combate urbano. A voz dela permaneceu nivelada, estável, como se estivesse lendo um boletim meteorológico, em vez de descrever o momento em que viu um companheiro ser atingido. A artéria femoral estava intacta, milagrosamente, mas ele sangrava muito. Usei o sangue dele para marcar pontos de retirada no meu uniforme.
5 gotas em cada ponto carmesim sobre o tecido bege, coordenadas escritas com a única tinta disponível. Arrastei-o por 300 metros de entulho e concreto quebrado sob fogo esporádico, vindo de posições que eu não conseguia ver com clareza suficiente para revidar com precisão. Ela traçou um dos símbolos no ombro, um triângulo com ângulos duros e agressivos. Este é uma mesquita queimada. Esta linha é uma ponte colapsada sobre um canal seco. Este círculo é a posição exata onde encontrei Red depois que ele foi atingido. Coordenadas de GPS convertidas em representação simbólica, porque coordenadas não significam nada sem um dispositivo para lê-las. Símbolos podem ser lembrados, podem ser desenhados, podem ser carregados. A respiração de Wyatt ficou rasa. Ao lado dele, Rook fechou os olhos, mas continuava ouvindo, absorvendo cada palavra como se cada uma fosse um golpe de marreta contra os alicerces de tudo o que ele acreditava entender sobre o mundo. Metade do caminho até a crista, parei no que restava de uma barraca de mercado. Encontrei um pedaço de metal quebrado, talvez parte da estrutura de um veículo afiado o bastante. Usei minha cabar para raspar a borda, deixá-la ainda mais cortante. Então, cravei essas marcas na minha pele. O mesmo padrão que eu vinha pintando com o sangue de Red. Cada ponto de referência, cada curva, cada marco que me guiaria, se eu perdesse a consciência, se ficasse desorientada, ou se minha memória falhasse sob o estresse, a dor e o esgotamento. Ela baixou a mão do ombro. Não marquei isso para homenagear ninguém. Não marquei porque tenho orgulho do que aconteceu naquela noite. Marquei para nunca esquecer onde perdi o controle, onde mantive posição, onde falhei em prever o movimento inimigo, onde tive que arrastar um companheiro através do inferno, porque tomei decisões táticas que o colocaram na linha de fogo. A confissão caiu no meio da sala como um projétil de artilharia. Wyatt, o Army Ranger, que rira quando Rook fizera o primeiro comentário, falou pela primeira vez a voz levemente trêmula. Você falhou. Mas tirou ele de lá. Trouxe ele para casa. Alexis se virou para encará-lo diretamente. Falhei em proteger a linha do tempo. Falhei em manter minha unidade coesa. Falhei em confiar na inteligência que dizia que a posição estava comprometida. Tomei decisões com base em informação incompleta, orgulho, e na suposição de que eu conseguiria me adaptar a qualquer situação, porque sempre havia conseguido antes. E Red pagou o preço das minhas suposições com uma bala na perna e um dano nervoso permanente que o deixou com uma claudicação que carregará pelo resto da vida. Ela fez uma pausa pesada o suficiente para ser sentida fisicamente. Mas você está certo. Eu não falhei em trazê-lo para casa. Carreguei-o por 8 quilômetros com o ombro deslocado, sem comida, sem água, sem apoio. Ele está vivo, mora em Virginia Beach com a esposa, e 2 filhos dá aulas de marcenaria numa escola. Eu o visito todo o dia dos veteranos. Não falamos sobre o Kurdistão. Falamos dos alunos dele, dos projetos de carpintaria, de como a filha quer ser engenheira. Falamos de tudo menos da noite em que o arrastei por uma zona de guerra, porque falhei em impedir que ele estivesse numa zona de guerra para começar. O peso dessa distinção se espalhou pela sala como neblina. O comandante Graves avançou do fundo da sala, onde estivera em silêncio, até então, observando sem interferir. A presença dele alterou levemente a energia do ambiente, deu permissão para que a história se expandisse, além do que Alexis contaria sozinha. Ela não vai mencionar isso, disse Graves, a voz carregando aquele tom áspero de autoridade que vem de décadas de comando. Mas o segundo sargento McKenna a indicou para a Navy Cross. Escreveu uma citação que detalhava cada ação que ela tomou durante aquelas 19 horas, a coragem sob fogo, a adaptação tática, a recusa em abandonar um companheiro, quando o abandono teria sido taticamente correto e pessoalmente mais seguro. Ele olhou para Alexis, que não reagiu, não reconheceu, apenas permaneceu imóvel, como uma estátua talhada em algo mais duro que pedra. Ela recusou a medalha, enviou uma carta ao conselho de revisão, afirmando que não merecia reconhecimento por fazer o próprio trabalho,
e que aceitar a condecoração pareceria lucrar com o ferimento de Red. O conselho concedeu-lhe, então, a estrela de bronze, que ela aceitou, porque recusar 2 vezes seria considerado insubordinação. Ela a guarda numa gaveta. Não olha para ela há anos. Graves não tinha terminado. Deu um passo à frente novamente, e o peso em sua voz ficou ainda mais denso. Vocês precisam entender a dimensão completa, disse. O Kurdistão não foi a única vez em que ela superou toda a expectativa razoável de resistência humana. Ele fez uma pausa garantindo que todos os olhos estivessem nele. Julho de 2011. Deserto de Mojave. A Tiff Brennan e sua equipe receberam a missão de proteger um desertor russo, alvo de altíssimo valor, com inteligência sobre células da Al-Qaeda, operando no Iêmen. O desertor estava marcado para assassinato por múltiplos atores hostis estrangeiros e domésticos. Graves caminhou lentamente pela frente da sala. 12 horas após o início da escolta, fizeram contato com uma equipe de extermínio. 8 operativos ex-Spetsnaz, bem treinados e bem armados. O tiroteio durou 40 minutos. A equipe da Tiff Brennan conseguiu eliminar ou incapacitar todos os 8 hostis, mas durante as manobras de evasão, ela pisou num buraco de roedor. Ele deixou a informação assentar por um instante. Fraturou o osso talos esquerdo. O tornozelo para quem dormiu nas aulas de anatomia. Uma fratura severa o suficiente para que a maioria das pessoas não consiga andar, muito menos correr ou lutar. O médico da equipe a avaliou e recomendou evacuação médica imediata. Ela recusou. Os olhos de Wyatt se arregalaram. Rook parou de respirar. A razão pela qual ela recusou, continuou Graves, foi que a extração por helicóptero teria denunciado a posição deles. Eles estavam a 72 horas do ponto de extração planejado, e ela decidiu que a segurança do desertor valia mais do que o próprio conforto. Ele parou de andar e encarou a turma. Então ela caminhou por 72 horas, sem dormir, sem comida de verdade, apenas MRS consumidas em movimento, com o tornozelo fraturado. Havia mais, disse ele, e foi aí que a história se tornou quase impossível. A temperatura diurna no Mojave naquela semana teve média de 46 graus Celsius. Alguém na última fileira sussurrou: Jesus Cristo. Ela improvisou uma tala com paracorde e uma haste de limpeza de fuzil continuou. Graves navegou pelas estrelas à noite e pela posição do sol durante o dia. Racionou água em 240 mililitros a cada 6 horas e deu prioridade de hidratação ao desertor, porque a inteligência dele valia mais do que a vida dela. Alexis permaneceu imóvel, o rosto impassível, como se ele estivesse descrevendo outra pessoa qualquer. Na hora 48, ela começou a ter alucinações, disse Graves. Na hora 60, já não sentia as mãos. Na hora 70, a equipe acreditou que ela talvez não sobrevivesse, mas ela continuou andando, continuou avançando, continuou mantendo o desertor vivo. Ele se virou para Alexis com algo muito próximo de reverência. Ela o trouxe com vida. A inteligência que ele forneceu levou à desarticulação de 3 grandes células terroristas e salvou por estimativa 200 vidas civis em 4 países. E quando finalmente a levaram a uma unidade médica, os médicos disseram que com mais 6 horas ela teria sofrido danos renais permanentes por desidratação. A sala permaneceu em silêncio. É isso que está diante de vocês, disse Graves em voz baixa. Alguém que caminhou 72 horas com o tornozelo quebrado sob calor extremo, porque a missão importava mais do que a dor. Ele recuou, cedendo o espaço mais uma vez. E Alexis continuou como se ele não tivesse falado, porque para ela fora apenas mais uma operação, mais uma decisão mais uma vez, em que a matemática exigiu sacrifício e ela era quem segurava a calculadora. Tatuagens não são decoração, disse ela calmamente. São navegação. São confissão. São as partes da história que você não pode colocar num relatório pós-ação, porque relatórios exigem linguagem clínica e terminologia aprovada.
E essas marcas são escritas em sangue, dor, fracasso e sobrevivência. São a admissão de que você não é perfeito, de que comete erros, de que pessoas pagam pelos seus erros, com o próprio corpo e com o próprio futuro. E se você vai carregar esse peso, se vai continuar fazendo esse trabalho, precisa escrevê-lo em algum lugar permanente para nunca esquecer o custo. Ela se virou para o projetor, ajustando-o por completo agora. O colarinho caiu de volta ao lugar, ocultando as marcas do Kurdistão. A tela atrás dela exibiu uma nova imagem, mas ninguém olhava para ela. Olhavam para as costas dela, para o lugar onde a tinta estava escondida outra vez, para a mulher pequena na frente da sala que acabara de abrir algo privado, cru e verdadeiro para ensinar uma lição que eles nem sabiam que precisavam aprender. Na terceira fileira, Garrett Thorne estava sentado com o rosto entre as mãos, cotovelos nos joelhos, os ombros tremendo levemente com algo que podia ser choro ou a manifestação física de uma vergonha tão profunda que não tinha outro lugar para ir. E Alexis Brennan, Chief Petty Officer, veterana, condecorada, aposentada, com 17 anos de serviço e 0 baixas sob seu comando, permaneceu à frente daquela sala com os braços cruzados, o rosto calmo, a voz firme, ensinando-lhes o que significava carregar um peso que ninguém mais podia ver. Os alojamentos estavam silenciosos depois da meia-noite. Não o silêncio tranquilo do descanso, mas o silêncio pesado de homens deitados no escuro, encarando placas de teto que haviam absorvido décadas de insônia de recrutas que aprenderam algo capaz de mudar a forma do entendimento. 40 corpos espalhados por fileiras de beliches de metal, e talvez metade deles estivesse realmente dormindo. O restante estava processando, revivendo, tentando reconciliar a distância entre quem acreditavam ser e o que haviam testemunhado naquele salão de treinamento. Garrett Thorne não dormira nem um minuto. Estava deitado de costas, com as mãos cruzadas sobre o peito, respirando de forma lenta e controlada, porque se deixasse a respiração ficar irregular, acordaria Wyatt no beliche ao lado. E ele não queria conversar. Não queria explicar o turbilhão que girava em sua mente, como água rompendo diques quebrados, inundando lugares que haviam sido secos e seguros durante toda a sua vida adulta. As palavras continuavam voltando, repetindo-se, arranhando o interior do seu crânio como animais tentando escapar. Sweetheart. Tatuagem mal feita, fugindo de alguma coisa. Desenho de criança. Cada palavra que ele dissera agora parecia uma prova, evidência de algo vergonhoso que ele não sabia ser vergonhoso, até o contexto mudar e revelar o que ele realmente havia feito. Não estava brincando, não estava criando laços, estava zombando de alguém que havia conquistado o direito de ser deixada em paz por meio de sacrifícios que ele sequer conseguia imaginar. Ele reviveu o momento em que estendera a mão para o braço dela, casual, presunçoso, como se o corpo dela fosse propriedade pública disponível para seus comentários. E lembrou-se da forma como ela o detivera, não com agressividade ou ameaça, mas com o simples fato físico da contenção. Não me toque. 3 palavras que agora significavam algo completamente diferente. Significavam: você não conquistou esse direito. Você não entende o que está vendo. Existem limites que você está cruzando sem permissão e sem consciência do que esses limites protegem. E ele os cruzara mesmo assim, porque tinha 26 anos, era forte, e nunca lhe haviam dito não de um jeito que o fizesse compreender que não significava não. Não talvez não negociável, apenas não. O som de botas no concreto o arrancou do espiral de auto-recriminação. Ele viu passos medidos, alguém se movendo pelo alojamento, que não queria acordar ninguém, mas também não tentava ser completamente silencioso. Wyatt Brenner apareceu ao pé do seu beliche em silhueta contra a luz fraca de emergência das placas de saída. O rosto do ranger estava na sombra, mas sua postura dizia tudo: ombros tensos, peso levemente projetado à frente, a postura de alguém carregando algo pesado. Tá acordado. Wyatt sussurrou. Eu também. Não consigo desligar.
Rook sentou-se balançando as pernas para fora do beliche, os pés descalços, encontrando o concreto frio. A estrutura metálica rangeu de leve, mas não o suficiente para acordar quem realmente dormia. Pesquisei sobre ela, disse Wyatt, a voz pouco acima de um sussurro. No celular antes do apagar das luzes. Não tem muita coisa, porque quase tudo é classificado, mas há histórias. Tópicos no Reddit de caras que treinaram sob o comando dela. Um post de blog de um operador britânico do SBS que a chamou de o ser humano mais capaz que ele já conheceu em combate. Uma referência num livro sobre Hamadi, que não usa o nome dela, mas descreve uma SEAL mulher, que manteve um prédio sozinha por 8 horas, enquanto a equipe evacuava feridos. A garganta de Rook se apertou. Quantos combatentes inimigos? Estimativa de 40 ou mais. Ela estava num telhado com um SCAR-H e 6 carregadores. Não matou ninguém. Só fogo de supressão. Manteve todos fixados e aterrorizados, sem cruzar a linha do letal, a menos que fosse absolutamente necessário. Quando a equipe voltou para buscá-la, ela contou as munições. Restavam exatamente 11. Disse que sabia que tinha o suficiente para sair se precisasse. Então ficou. O peso disso se instalou entre eles como uma presença física. Nós ferramos tudo, disse Wyatt. Não era pergunta, era constatação. Concordou Rook. Ferramos. Vai pedir desculpas, Vô. Você acha que ela vai aceitar? Rook pensou na maneira como ela havia segurado seu pulso, na absoluta imobilidade do rosto dela, no controle medido de alguém que aprendera há muito tempo que reações emocionais são luxos capazes de matar pessoas. Não disse. Não acho que palavras vão significar alguma coisa para ela. Uma terceira voz surgiu da escuridão perto da porta suave, clara e inesperada. Não vão. Os dois se viraram. A Petty Officer, Kira Ashford, estava encostada no batente da porta, braços cruzados como se estivesse ali havia algum tempo. A jovem recruta da Marinha vinda do Maine, que ficara sentada num canto durante o treinamento, observando tudo sem dizer uma palavra. Seu rosto era difícil de ler na penumbra, mas sua voz carregava certeza. Ela vai testar vocês amanhã, disse Kira, entrando no alojamento. A avaliação final. Não é só física. É sobre respeito. Respeito de verdade. Não aquele que você encena com pedidos de desculpa. O que você demonstra com ações. Rook levantou-se de repente consciente de que usava apenas o short de PT, mas Kira não pareceu notar nem se importar. Como você sabe? Ele perguntou. Porque é isso que operadores fazem. Eles não dão sermões. Não aceitam desculpas vazias. Eles testam. Observam o que você faz quando importa. E julgam com base nisso. Palavras são baratas. Qualquer um pode dizer desculpa. Mas você consegue internalizar a lição. Consegue mudar. Consegue demonstrar que entende o que fez de errado e por que foi errado. É isso que ela quer ver. Wyatt mudou o peso do corpo. Você fala como se conhecesse ela. Não conheço. Mas meu tio era da SEAL Team 3. Ele falava de instrutores como ela. Dizia que os melhores não perdem tempo com quem pede desculpas. Eles investem tempo em quem aprende. E a única forma de provar que você aprendeu é mostrar. Os 3 ficaram parados na escuridão do alojamento, 3 pessoas que eram estranhas 2 dias antes e agora estavam ligadas por uma compreensão compartilhada de um erro que não podia ser desfeito, apenas aprendido. Então, o que a gente faz? Perguntou Rook. Kira olhou diretamente para ele, e mesmo na luz fraca, ele pôde ver a intensidade em seus olhos. A gente passa no teste dela. Seja qual for do jeito que ela desenhar, mostramos que valemos o esforço que ela está colocando para nos ensinar. Porque se não fizermos isso, só estaremos confirmando o que ela já suspeita, que somos barulhentos, fortes e absolutamente inúteis quando realmente importa. Ela se virou e caminhou de volta para o seu beliche, sem esperar resposta, e Rook ficou ali no escuro com o peso do dia seguinte, pressionando-o como a pressão atmosférica antes de uma tempestade. O salão de treinamento às 06 horas
parecia diferente do que na manhã anterior. As mesmas luzes fluorescentes, o mesmo piso de concreto, a mesma bandeira americana entre os quadros brancos, mas a energia era outra, contida. 40 recrutas entraram sem a conversa casual e a exibição de posturas que haviam marcado o primeiro encontro. Sentaram-se em silêncio, movendo-se com mais cuidado, falando em vozes mais baixas quando falavam. Alexis Brennan já estava lá, em pé, à frente da sala, ao lado de uma mesa coberta de equipamentos, cordas mosquetões, uma maca tática, coletes de peso, lanternas frontais. Ferramentas de resgate em campo, organizadas com precisão absoluta, cada item colocado exatamente onde precisava estar, para acesso eficiente. O comandante Graves entrou atrás dos últimos recrutas carregando um tablet e com a expressão de alguém que sabia exatamente o que estava prestes a acontecer e achava isso sombriamente satisfatório. "Atenção!" disse Graves, a voz ecoando facilmente pela sala agora silenciosa. "A avaliação de hoje é diferente dos exercícios de ontem. Ontem foi desempenho individual. Hoje é dinâmica de equipe sob estresse. Vocês vão trabalhar em equipes de 4 pessoas, forças mistas, designação aleatória." Ele tocou o tablet e os nomes apareceram na tela montada acima da mesa de equipamentos. Equipe Alpha, Thorne, Brenner, Cross, Ashford. O estômago de Rook despencou como se ele tivesse perdido um degrau no escuro. Wyatt, ao seu lado, Nolan Cross, o controlador de combate da Força Aérea que a chamara de impostora, e Kira Ashford, que tinha entendido algo que o resto deles não tinha percebido. Aquilo não era aleatório, era intencional. Alexis havia desenhado isso. Graves continuou sem reconhecer a tensão que subitamente enchia o espaço. Cenário equipe de 4 pessoas em território hostil. Comunicações fora do ar. Um companheiro ferido. Ponto de extração, a 5 quilômetros ao norte, através de terreno montanhoso. Limite de tempo 90 minutos. Se isso fosse real, o ferido sangra até morrer aos 91 minutos. Perde a janela de extração. Reforços inimigos chegam aos 95 minutos. Falhe em qualquer condição, todos morrem. Ele olhou diretamente para a equipe Alpha. O líder da equipe será escolhido pela Chief Brennan. Metade do exercício vocês começam sem liderança. Descubram, como em combate real quando o tenente leva um tiro nos primeiros 30 segundos e ninguém tem certeza de quem é o segundo no comando, e o inimigo não se importa com a sua confusão organizacional. As mãos de Rook estavam cerradas sobre os joelhos. Era isso, o teste que Kira havia previsto. Alexis deu um passo à frente e quando falou sua voz era baixa, mas absolutamente clara. Mais uma coisa disse, e seus olhos encontraram Rook na terceira fileira. "Thorne, você está ferido. Tornozelo esquerdo não pode suportar peso total." Ela caminhou até ele e lhe entregou uma tornozeleira do tipo usada para entorses graves com barras rígidas de suporte dos 2 lados. "Coloque agora." Ele pegou a órtese com mãos que queriam tremer, mas não tremeram porque ele não permitiu. Apertou bem as tiras, sentiu a restrição imediata. A tornozeleira limitava o movimento a talvez 30 graus, transformava correr em mancar, fazia de cada passo uma negociação com a dor que só aumentaria sob estresse. "Bem-vindo ao Kurdistão", disse Alexis calma ainda uniforme. "Você é Red McKenna agora, e sua equipe precisa decidir quanto você vale." O percurso externo tinha quase 5 quilômetros de colinas e obstáculos que o sol da Califórnia havia endurecido até a crueldade. Pedras soltas que se deslocavam sob as botas travessias de riachos, com água rápida, escaladas em corda-muros, terreno administrável em velocidade, mas exponencialmente mais difícil quando se arrastava ou carregava peso extra. A equipe Alpha alinhou-se na linha de largada. Wyatt posicionou-se naturalmente à frente, velhos hábitos do treinamento de Ranger, assumindo o controle. Nolan conferiu o equipamento com eficiência nervosa. Kira ficou um pouco afastada, observando, avaliando, já pensando 3 passos à frente.
e Rook ficou apoiado em uma perna só, o tornozelo imobilizado já doendo, apenas por ficar parado, compreendendo com perfeita clareza o que Alexis tinha feito. Ela o tornara o fardo, o peso, o ponto de decisão que testaria se eles haviam aprendido alguma coisa ou se apenas repetiriam os mesmos erros sob pressão. Vai, disse Graves, e acionou o cronômetro. Wyatt saiu em um trote rápido. Nolan logo atrás e pelos primeiros 10 passos pareceram esquecer que Rook não conseguia manter o ritmo. Então, ouviram-no lutando atrás deles, a respiração já pesada pelo esforço de saltar e mancar, e reduziram a velocidade. Não muito não, o suficiente, apenas o bastante para não abandoná-lo completamente nos primeiros 100 metros. Estou bem, arfou Rook, o orgulho surgindo como sempre, como fora treinado desde a infância. Continuem. Eu alcanço. Tem certeza? Gritou Wyatt sem parar. Sim, vai. Eles foram e Rook ficou para trás. 30 metros. 50. A distância aumentando a cada passo deles e a cada salto doloroso que ele conseguia dar. O tornozelo gritava. A respiração ficou irregular. O colete de peso parecia ter dobrado de massa. E eles estavam apenas a 5 minutos de um exercício de 90. Kira ficou para trás. Não exatamente com ele, mas perto o suficiente para vê-lo claramente. Ela corria em um ritmo que a mantinha à vista tanto de Rook, lutando atrás, quanto de Wyatt, e Nolan puxando à frente, posicionando-se entre os fragmentos de uma equipe que já começava a se quebrar. 15 minutos depois, chegaram ao primeiro obstáculo, uma travessia de riacho-água correndo rápido o suficiente para ser perigosa pedras escorregadias cobertas de algas. Wyatt e Nolan atravessaram sem problemas, saltando de pedra em pedra com a confiança da juventude e da capacidade. Rook chegou à margem e encarou a água como se fosse um oceano. Preciso da corda, gritou. Não temos tempo, respondeu Wyatt. Atravesse andando. Use a corrente para se equilibrar. Rook entrou na água. A corrente o atingiu imediatamente mais forte do que parecia. E com apenas um tornozelo bom, o equilíbrio se perdeu antes mesmo da metade. A bota escorregou numa pedra lisa de algas. Ele caiu com força, imersão total, gosto de gasolina da água do riacho na boca. E voltou à superfície ofegante. Nolan teve que pular de volta para puxá-lo para fora. Jesus, cara, murmurou Nolan. E havia frustração na voz, não crueldade, apenas a aspereza de quem conseguia ver a matemática e não gostava da resposta. 30 minutos depois, Wyatt mandou parar numa crista de onde se viam os próximos 2 quilômetros de terreno, se estendendo até o ponto de extração visível como uma bandeira numa colina distante. Não vamos conseguir, disse ele, respirando com dificuldade. Não com o Thorne nesse ritmo. Eu consigo forçar mais, disse Rook. Mas a voz saiu vazia porque todos sabiam que era mentira. Ele já estava forçando o máximo que podia. O tornozelo era o fator limitante, e nenhuma quantidade de vontade podia mudar a física. Precisamos deixá-lo, disse Nolan sem crueldade. Disse como quem resolve um problema de matemática. Montamos um ponto de retransmissão de comunicações. Enviamos uma equipe de resgate depois que completarmos a extração. Rook sentiu algo rachar no peito, não surpresa. Ele sabia que isso viria. Sabia que a lesão o tornava um passivo. Sabia que em combate real, a matemática às vezes exige sacrifícios. Façam isso, disse a voz áspera. Missão primeiro. Wyatt olhou para ele, olhou para o ponto de extração, olhou para o relógio marcando 45 minutos decorridos, e então Kira deu um passo à frente. Não disse ela. Todos se viraram. A voz dela não era alta nem agressiva, era simplesmente absoluta, do tipo que faz as pessoas ouvirem mesmo quando não querem. A Chief Brennan não deixou Red McKenna para trás. Ela o carregou 5 milhas com o ombro deslocado. Não vamos deixar Thorne. Não temos tempo para carregá-lo, disse Wyatt, a frustração vazando para a voz. A conta não fecha.
Então a gente muda a conta, disse Kira. Montamos um sistema de arrasto com corda e mosquetões. 2 pessoas puxam, uma vai à frente leve e rápida para marcar a melhor rota. Revezamos a cada 10 minutos para ninguém esgotar. Ou nos movemos como unidade ou não nos movemos. Wyatt a encarou. Não temos tempo para montar. 5 minutos para montar se trabalharmos rápido. Ainda sobram 40 minutos para 3 quilômetros. Apertado, mas possível. E se falharmos? Perguntou Nolan. Então falhamos juntos, disse Kira. Mas não falhamos porque desistimos. Wyatt olhou para o relógio, para o terreno, para Kira ali de pé com convicção absoluta nos olhos. Não disse por fim. Já perdemos tempo demais. Nós o deixamos. Essa é a minha decisão. Você não manda, disse Kira. Nem você. Então votamos. Isso não é uma democracia. Não disse uma voz atrás deles, calma e fria como água de inverno. É um teste. Todos se viraram. Alexis Brennan estava a 20 metros em costa abaixo, parcialmente oculta pelo mato. Pela poeira nas botas, ela os acompanhara o tempo todo, observando, avaliando, esperando para ver o que escolheriam quando a pressão apertasse o relógio, corresse, e a resposta fácil estivesse ali, pronta para ser escolhida. Tempo? Perguntou ela. Wyatt conferiu o relógio. 47 minutos decorridos. Distância coberta 2,2 quilômetros. Conta, Alexis? Perguntou. A mandíbula de Wyatt se apertou. Não conseguimos com o Thorne. Então sua solução deixá-lo. Enviar resgate após concluir a missão. Alexis olhou para cada um deles, o rosto neutro. Decisão final. Final, disse Wyatt. E havia algo em sua voz que queria que ela confirmasse que ele estava certo, que validasse a decisão dura, mesmo parecendo errada. Ela não deu essa validação. Vocês falham, disse Alexis. Os 4 resetam. Pausa de 30 minutos. Tentem de novo. Mas teríamos conseguido se o deixássemos, começou Wyatt, e ela o cortou com um olhar que congelaria fogo. Sem desculpas. Vocês abandonaram um companheiro. Nas minhas operações isso não é decisão tática. É falha capital. Agora voltem ao início. 30 minutos. Descubram. Eles voltaram em silêncio. A área de descanso era o mesmo trecho de cascalho, onde Rook a cercara no dia anterior, onde zombara das tatuagens, onde estendera a mão como se tivesse direito. A ironia não lhe escapou. Ele ficou apoiado numa perna só, o peso no tornozelo bom, e observou Alexis conferir equipamentos a 20 metros. Ela estava de costas, mas ele sabia que ela tinha consciência dele, de todos, aquela percepção situacional que veteranos de combate carregam como um sexto sentido. Ele mancou até ela. Chief Brennan. Ela não se virou. Continuou testando os fechos dos mosquetões com o polegar. Chief, preciso dizer uma coisa. Então diga. Sinto muito pelo que disse ontem. Por tocar na sua tinta sem permissão. Por zombar de algo que eu não entendia. Fui arrogante e estava errado. Desculpa. Ela se virou, o rosto neutro, não zangado, não indulgente, apenas esperando se havia mais. Eu a julguei mal, continuou ele. Vi a superfície e achei que conhecia a história inteira. Não conhecia. Não conheço, e sinto muito. Ela o encarou por um longo momento, 3 segundos. 5 tempo suficiente para ele achar que não responderia. Então falou a voz baixa e absolutamente clara. Você acha que pedir desculpa conserta? Ele piscou. Achou que palavras apagariam o desrespeito. Deixariam tudo limpo, nos trariam de volta ao neutro. Palavras são baratas, Thorne. Qualquer um diz, desculpa. Não custa nada. Exige nada, só fôlego e som. Ela se aproximou um passo sem ameaça, apenas fechando a distância para que ele não perdesse uma sílaba. Você é jovem, forte, rápido. Acha que já conheceu o mundo. Acha que respeito é algo que dá para recuperar com um pedido de desculpas quando percebe que calculou errado. Mas a verdade deste trabalho é outra.
Ele não se importa com a sua velocidade, nem com o seu carisma, nem com ficha limpa, legado familiar ou quantas barras você faz. Ele se importa com como você responde quando sobra apenas decisão e instinto. Quando as respostas confortáveis acabam. Quando obedecer significa abandonar pessoas e desobedecer significa arriscar tudo. É aí que importa. É aí que eu vejo quem você realmente é. Então, o que eu faço? Perguntou Rook, a voz levemente trincada. Como eu conserto isso? Você aprende, disse Alexis. Ou não. Mas se pretende entrar em salas como esta de novo, se pretende liderar pessoas em situações em que suas decisões determinam quem vive ou morre, é melhor começar a olhar para o que as pessoas carregam, não para o que mostram, não para o que é visível na superfície. O que carregam e que ninguém mais vê. Ela passou por ele sem outra palavra. Rook ficou ali com as mãos tremendo, a garganta apertada e o peso esmagador de entender que ela estava certa. Palavras não significavam nada, só ação, só prova. Só demonstrar que havia aprendido de verdade, não apenas encenado remorso. Wyatt se aproximou quando Alexis se afastou. Ela não aceitou, disse ele. Não era pergunta. Não. Ela quer ver o que eu faço, o que nós fazemos. Então vamos mostrar. Eles reuniram a equipe Alpha para a segunda tentativa. Mesma linha de largada, mesmo. Equipamento o mesmo, tornozelo ferido firmemente preso à perna de Rook, mas energia diferente, entendimento diferente. Kira lidera, disse Rook, antes que qualquer outro pudesse falar. Os três se viraram para olhá-lo. O que disse Wyatt? Sou o mais antigo. Patente não importa aqui, disse Rook, a voz firme apesar do medo se enrolar no estômago. Ela teve a solução da última vez. Viu o que nós não vimos. Pensou como a Chief Brennan enquanto o resto de nós pensava como recrutas protegendo o próprio ego. Eu confio nela. Kira o encarou como se procurasse o truque, o ângulo, a manipulação. Não encontrou nada. Apenas alguém que aprendera algo e tentava aplicar mesmo custando orgulho. Nunca liderei uma equipe, disse ela baixinho. Ninguém liderou numa situação como esta, disse Rook. Mas você enxergou a resposta quando nós estávamos cegos. Isso é liderança. É isso que importa. Kira olhou para Wyatt e Nolan. Ambos assentiram, não com entusiasmo, não felizes, mas assentiram porque também viam. Sabiam que ela estava certa e eles errados, e fingir o contrário só significaria falhar de novo. Certo, disse Kira, a voz ganhando força. Plano Nolan, você vai à frente leve e rápido. Marque rotas seguras com luz química. Avise os perigos. Vocês são nossos olhos. Nolan assentiu, já tirando o peso desnecessário do colete. Wyatt e eu montamos um sistema de arrasto para o Rook. Revezamos a cada 10 minutos. Ninguém carrega sozinho. Rook conserve energia. Salte quando der. Deixe a gente puxar quando não der. Ou nos movemos como uma unidade ou não nos movemos. Ela olhou para cada um. Dúvidas? Nenhuma, disse Wyatt. Então vamos. Eles montaram o sistema em 3 minutos e 47 segundos. Arnês de corda ao redor do tronco de Rook, mosquetões presos aos pontos de ancoragem dos coletes de Wyatt e Kira. Nolan já 50 metros à frente, marcando o primeiro caminho limpo. Vai, disse Graves, e o cronômetro começou. Desta vez, moveram-se como uma unidade. Nolan disparando à frente, colocando luzes químicas nos pontos de decisão e retornando informações do terreno. Wyatt e Kira puxando em ritmo sincronizado, calcanhar sobre calcanhar, deixando a corda e a alavanca fazerem o trabalho em vez de pura força. E Rook, suspenso no arnês, contribuindo quando podia, saltando quando o terreno permitia, deixando-se puxar, quando não permitia, confiando que sua equipe o sustentava. 20 minutos depois, Kira chamou a primeira rotação. Rook, você saltou por 400 metros. Dá um tempo. Tem certeza? Perguntou ele. Planejamos rotações. Seguimos o plano.
Ele se soltou do sistema e avançou por conta própria, mancando com dor. Mas Wyatt e Kira o flanquearam um de cada lado, perto o bastante para apoiar sem carregar, permitindo que ele mantivesse dignidade enquanto recebia uma rede de segurança. 45 minutos depois, chegaram à travessia do riacho, o mesmo obstáculo que o derrubara na primeira tentativa. Nolan, vá à frente. Procure um val, disse Kira. 30 segundos depois, a voz voltou. 50 metros rio acima. Água até o tornozelo fundo rochoso, corrente mais lenta. Eles desviaram e cruzaram juntos. Wyatt e Kira se posicionaram de cada lado de Rook, garantindo que o pé bom encontrasse apoio sólido a cada passo. Mais lento que a rota direta, mas mais seguro. Ninguém caiu. Ninguém se atrapalhou. 70 minutos decorridos. 3,8 quilômetros cobertos. Já viam a bandeira do ponto de extração talvez a 800 metros numa colina que parecia mais alta do que no início. Todos estavam exaustos, respirando com dificuldade, pernas queimando, mas sincronizados, movendo-se juntos, com a unidade que só nasce de um propósito compartilhado. Empurrão final, disse Kira. De volta ao sistema Rook. Puxamos juntos. Nolan limpa uma linha direta. Ignore rotas bonitas. Só o caminho mais rápido que não quebre um tornozelo. Cópia. Os últimos 800 metros levaram 17 minutos. Wyatt e Kira puxando com tudo o que lhes restava. Nolan avançando e voltando para ajudar quando a inclinação ficava íngreme. Rook tentando contribuir apesar do tornozelo gritar e do corpo inteiro parecer ter sido espancado. Cruzaram a linha de extração aos 88 minutos e 34 segundos. Caíram num monte ofegantes, rindo alguns, chorando de alívio e exaustão, a alegria específica de conseguir algo que você não tinha certeza de que conseguiria. Alexis subiu a colina em direção a eles. O rosto continuava neutro sem entregar nada. Ficou de pé sobre eles enquanto recuperavam o fôlego e só falou quando Kira conseguiu sentar e encará-la. Tempo? Perguntou Alexis. 88. 34. Arfou Kira. Longa pausa. Aprovados. O alívio foi físico visível, passando pelos quatro como uma onda. Eles se levantaram devagar, cambaleantes, e Alexis olhou cada um por sua vez. O que mudou? Perguntou. Entre a primeira e a segunda tentativa. Wyatt falou primeiro. Nós ouvimos todo mundo. Por que Rook deu um passo à frente, favorecendo o tornozelo bom, a voz áspera, mas clara? Porque patente não é sabedoria. Força não é liderança. E ego não salva vidas. A melhor ideia nem sempre vem da pessoa mais barulhenta da sala. Às vezes vem da mais quieta. E se você não escuta, todo mundo não está liderando. Está só fazendo barulho. Alexis assentiu lentamente e se virou para Kira. Você liderou. Porque eles deixaram, porque aprenderam a confiar na capacidade acima da hierarquia. Porque colocaram a missão acima do orgulho. Boa resposta. Ela voltou-se para Rook e deu um passo mais perto o suficiente para ele ver as linhas desbotadas das tatuagens nos antebraços marcas, que contavam histórias que ele só começava a entender. Você abriu mão da liderança, disse ela. Por quê? Porque outra pessoa era mais adequada. Porque meu ego importa menos que o sucesso da equipe. Porque você me ensinou que carregar peso não te torna fraco. Te torna digno. Algo cintilou nos olhos de Alexis. Não exatamente emoção, mas reconhecimento, a confirmação de que a lição havia pousado e criado raízes. Ela estendeu a mão. Você aprendeu, Thorne. Ele apertou. Firme. Respeito igual. Não esqueça. Da próxima vez não será um exercício. Da próxima vez a mãe de alguém estará esperando saber se o filho volta para casa. E suas decisões vão determinar essa resposta. Não vou esquecer, Tiff. Eu prometo. Ela segurou a mão dele por mais um instante, soltou e recuou. Bom, agora vão se limpar. Debriefing às 16 horas. Dispensados. Eles saíram mancando do percurso juntos. Equipe Alpha, 4 pessoas que haviam sido estranhas,
e agora eram outra coisa. Não exatamente amigos, mas ligados por um fracasso compartilhado e um sucesso compartilhado, e pela compreensão de que haviam sido testados, medidos e tinham provado algo que valia a pena provar. E na colina atrás deles, Alexis Brennan ficou sozinha observando-os partir, e em seu rosto havia o menor indício de um sorriso. Uma semana depois, os alojamentos estavam quase vazios. A maioria dos recrutas já tinha sido enviada para suas próximas designações. Rook estava arrumando o equipamento, dobrando uniformes com cuidado, conferindo o material com a precisão metódica que aprendera, observando alguém que fazia tudo com propósito. Uma batida no batente da porta o fez se virar. Alexis estava ali em roupas civis, jeans, camiseta preta, simples, as tatuagens visíveis nos 2 braços à luz da tarde. Chief, disse ele, levantando-se automaticamente. Thorne. Ela entrou no quarto e lhe entregou uma folha dobrada a papel encorpado do tipo usado para algo importante. Para você. Ele abriu com cuidado. Era um mapa desenhado à mão, linhas grosseiras em tinta preta, exatamente como a tatuagem em seu braço. Caminhos, pontos de referência. Símbolos que ele não compreendia totalmente, mas cujo propósito era claro. Nas margens, anotações em caligrafia firme: volte às raízes. Confie na sua equipe. Lidere com humildade. Leve seus fracassos adiante, não como peso, mas como sabedoria. No rodapé, apenas as iniciais AB. A voz dele falhou. Chief, eu não mereço isso. Você está certo, disse ela. Ainda não. Dê um passo mais perto. Mas vai merecer se lembrar, se aplicar, se levar o que aprendeu aqui e deixar que isso mude a forma como você lidera quando importar. Eu vou. Eu prometo. Bom? Ela se virou para sair, depois parou na porta. Thorne. O Chief Red McKenna, o homem que eu carreguei no Kurdistão. Você perguntou sobre ele durante o exercício e eu não respondi tudo. Ele dá aula de marcenaria, agora ensino médio em Virginia Beach. Todo o dia dos veteranos conta na história aos alunos. Diz que eu salvei a vida dele. Ela olhou para trás, os olhos claros e firmes. Mas a verdade é que ele salvou a minha. Ele me ensinou que carregar peso não te torna fraco, te torna digno. Lembre disso. Vou lembrar. Ela foi embora e Rook ficou ali segurando o mapa, sentindo o peso de algo precioso e raro, uma lição dada gratuitamente por alguém que conquistara o direito de ensiná-la com sangue, dor e sobrevivência. Ele olhou para o próprio antebraço. Pele limpa, sem tatuagens, sem marcas. Então tirou uma caneta da mochila e escreveu no pulso em letras de forma cuidadosas: respeito é aquilo que você carrega e que ninguém mais vê. Não era tinta permanente. Ainda não. Mas era um começo. Ele saiu do alojamento para o sol da Califórnia, usando as mesmas botas de antes, mas o homem dentro delas era diferente. Mudado. Reformado pela compreensão de que capacidade e respeito na liderança não eram sobre ser barulhento, forte ou estar certo. Eram sobre ouvir quando outros falam. Aprender quando você falha, carregar peso sem reclamar, lembrar o custo das decisões e honrar as pessoas que lhe ensinaram essas lições, tornando-se alguém digno de tê-las recebido. No estacionamento, Alexis estava ao lado de sua caminhonete e o observou ir embora. Viu a nova postura, a humildade no andar, a consciência em como ele ocupava o espaço agora mais cuidadoso, mais atento ao que carregava e ao que os outros carregavam ao redor. Ela assentiu para si mesma. Mais um aluno formado. Mais uma lição transmitida. Então entrou no veículo e foi embora. E em seus braços, as tatuagens capturaram à luz da tarde 23 marcas, contando 23 histórias que a maioria das pessoas jamais ouviria e nem precisava ouvir, porque as lições que ensinavam estavam sendo passadas adiante para quem as levaria a lugares onde essas lições salvariam vidas. A garota com tatuagens demais. Eles a cercaram, zombaram, tocaram no que não entendiam. E quando aprenderam o que aquelas marcas realmente significavam,
o que cada uma representava em sangue e sacrifício e memória, já era tarde para retirar as palavras ditas. Mas não era tarde para aprender. E ao aprender, talvez alguns deles tenham se tornado dignos da lição. Respeito não é conquistado pelo quão alto você fala. É conquistado pelo que você carrega e que ninguém mais consegue ver.